E agora, para dar continuidade, Você pode deixar o mic aí. eu chamo a Cariza Ribeiro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai fazer à sua disposição 30 minutos. Obrigado, Cariza. Boa tarde, pessoal. É uma grande honra estar aqui hoje falando sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, principalmente o Marcelo, o Fred, o professor D'Agosto, que nos ofereceu essa oportunidade de comentar um pouquinho. E aí eu tenho duas coisas, um agradecimento e uma reclamação para o pessoal da Scane. Agradecimento porque eles já adiantaram metade da minha apresentação. E uma reclamação porque eles tomaram uma parte do meu tempo. Brincadeira, mas é porque eu vou ter que sair às 5. Então eu vou adiantar algumas coisas, porque eu tentei mudar meu voo e não consegui. Então eu agradeço que vocês adiantaram muita coisa. Obrigada. Mas passando um pouco para o tema, eu sou a Cariza, sou especialista de transportes no Banco Interamericano. E eu vou trazer um pouco a experiência do lado do investidor, do lado de um banco e de um multilateral. O que é importante nisso? Se puder passar para o próximo... Tá aqui. Tá. Como boa professora que eu fui no passado, eu queria um pouco trazer o que significa o ESG. Por quê? Porque, como a minha colega Patrícia falou, esse é um tema que está em todos os jornais. Então, basicamente, o E, pelo jargão em inglês, né, de ambiental, o S de social e o G de governança. Mas o que realmente isso significa? Bem, durante muito tempo se falou de sustentabilidade. E nesse processo, e eu vou mostrar uma linha do tempo, por que eu estou falando isso, nesse processo começou a empacotar os temas específicos de cada um dessas siglas. Então, o ambiental, ele foi não só a parte de licença, de comprometimento ambiental, mas todo o impacto e o risco, e eu vou trazer essas duas palavras, impacto e risco, para esse tema ambiental. O social, a Patrícia comentou muito bem, é o fator humano dentro da sociedade. Então, como é que a gente vê o ser humano dentro dessa sociedade? E o de governança é como você está preparado para isso. Por que eu estou falando isso? Para dar um contexto. E existe vários jornais, vários meios de comunicação que estão abordando esse tema. E aí você vai falar assim, então é um tema novo? Não, não é. O que está acontecendo agora, principalmente nos últimos 2 anos, é um déjà vu do estado da arte de ESG. Por quê? Muito pressionado pelo mercado financeiro. A Patrícia comentou um pouco o que aconteceu nos últimos 2 anos, com BlackRock. Isso, na verdade, a questão de sustentabilidade, ela iniciou nos anos 50, e aqui tem um histórico de uma dessas reportagens que eu comentei no slide anterior, que conta exatamente o processo que aconteceu desde os anos 50 pelo mercado de energia nuclear e os impactos que isso poderia acontecer. E no de baixo, o que eu queria apresentar é que tudo isso está atrelado ao mercado financeiro. Então, existe um histórico muito claro e reativo ao que acontece no mercado financeiro. É importante isso aqui para o próximo passo. Também eu trouxe algumas falas de alguns CEOs numa reportagem do Valor Econômico, que fala que ESG é um novo estilo de gestão, fala que ESG hoje, quem ignora essa sigla não está pensando no futuro e no futuro da própria empresa. Os novos produtos financeiros estão baseados hoje na sigla ESG e os fundos de investimento e os bancos estão olhando as melhores práticas. Por que isso é importante? Negócio. A Scane falou muito bem, isso é parte de um negócio. E eu acrescento uma palavra a mais. Isso é parte da sobrevivência de quem está no mercado hoje. E eu não estou falando só de transportes, eu estou falando de qualquer atividade onde você tem um impacto positivo ou negativo na parte ambiental, positivo ou negativo na parte social e positivo ou negativo na parte institucional. Então eu faço uma primeira reflexão.
Quantos de vocês atuam em uma dessas 3 siglas? Praticamente todo mundo. Quando você acorda e pensa no seu modo de transporte para fazer a sua atividade de trabalho, você vai pensar, o que eu vou pegar? O carro, o ônibus, o trem? Você já começa instantaneamente a pensar na questão ambiental dessa atividade. Não parar e pensar, mas você está fazendo uma atividade que vai provocar um impacto em alguma daquelas letrinhas. Então, o ISG aplicado, ele é uma oportunidade de negócio para sobreviver ou para melhorar a efetividade do serviço que você faz. A Scania falou muito bem da parte prática do que elas fazem. Eu vou trazer e levantar um layer a mais. Na verdade, o ISG, você tem várias oportunidades. Você tem a oportunidade econômica, para eu sobreviver nesse trabalho, eu preciso ter isso, porque isso vai me dar uma alavancagem financeira no futuro, independente daquilo que você faz. Você tem a oportunidade ambiental, então eu falo, eu vou fazer porque eu quero retornar à sociedade um bem que eu recebi. Você tem a oportunidade energética, que é muito claro, a feira mostra isso. Você tem uma oportunidade social, o que você vai deixar para a sociedade como ser humano. Você tem uma oportunidade extrativa, que é do negócio. Então, a oportunidade ESG, ela é imensa. Em transportes, bem, saiu uma publicação da ONU falando como transportes, em termos de infraestrutura, em termos de serviço de indústria. Se a gente olha para trás, tudo isso que está na feira representa exatamente o estado da arte do que a gente está hoje. Você tem um avanço tecnológico, um avanço institucional e um avanço social nas atividades que estão na feira. A indústria, ela é extremamente importante para isso, mas ela tem que ser colocada num contexto de infra atrelado à indústria em si, naquilo que o serviço que você faz. Bem, como é que funciona isso? Dentro do ISG, e para chegar a Net Zero, que foi onde a Scania apresentou muito bem, você tem 5 pilares. Você tem um capital, você precisa de um capital. Você tem a tecnologia que está avançando, você tem a infra, você tem a demanda e você tem a política. E ele tem que trabalhar em sintonia. O pessoal mostrou como é que a política pública ela afeta o dia a dia e as reações que a gente faz. É exatamente isso aqui. Um reaciona ao outro, que engatilha o outro. Então tem que estar numa sintonia para a gente chegar numa coisa que todo mundo precisa: informação, transparência e confiança. Se você está no negócio e você quer investir em alguma coisa, você tem 2 formas de poder fazer. Uma, tirando do bolso, e a outra é indo para o mercado financeiro. Seja um banco, uma financiadora, o que quer que seja. Ou seja, essas 2 estruturas é o que você tem para se capitalizar. A primeira, você tirar do bolso, primeiro você tem que ter um bolso muito grande, né? Porque sempre precisa de muito recurso. Isso traz um risco para o seu próprio bem-estar. A segunda são os bancos. Os bancos hoje, e eu falo aí, o mercado financeiro, eu vou colocar a figura do banco representando o mercado financeiro, ele precisa exatamente de informação, confiança e transparência. Pergunta para vocês, o negócio que você hoje trabalha, você tem informação? Essa informação está organizada? Ele é transparente? E como é que funciona isso? Bem, a gente tem vários clientes que batem a nossa porta. E na visão deles, eles são transparentes, eles têm uma certa confiança no mercado e eles têm informação. Mas quando você vai para o mercado financeiro, além disso, o próximo resultado é risco. No passado, o risco sempre era financeiro. Bem, eu empresto para você, você vai conseguir me pagar? E o que você mostra para ele? Eu mostro o meu caixa. Hoje não. Eu vou para um banco, ele vai olhar o que você tem, se você consegue pagar, mas como é que você se comporta dentro de um ecossistema e dentro da sua sociedade. Hoje, o risco ISG, ele é mais pesado do que o risco financeiro. Porque o risco financeiro, o banco sabe que ele pode trabalhar com você isso. O de ISG não. Quando você vai comprar um ônibus elétrico, você sabe que aquele ônibus elétrico ele tem que te dar um benefício no futuro. Muitas vezes você está no edital que te pede esse ônibus elétrico. Como é que você vai pagar isso? Se internamente você não tem uma estrutura de informação interna da sua empresa, de confiança no mercado e de transparência, o seu edital ou o seu projeto pode ser o mais bonito,
que o banco vai colocar um rating muito maior, porque existe o risco social, ambiental, e são riscos intangíveis. O financeiro, se eu te empresto 10, coloco uma taxa, você me dá o retorno. O social e ambiental, não. Por isso a importância, eu adorei a palestra, de novo, vou sempre referenciar a palestra da Scania, porque ela traz elementos bem interessantes, práticos. Não é que eu tenho que ter uma área de sustentabilidade, eu tenho que ser a sustentabilidade, porque isso também é uma imagem da empresa. E hoje a imagem vale mais do que o que você tem de capital dentro do seu bolso. E outra coisa, isso pode ser para qualquer meio de transporte. A gente falou de mobilidade. Escolhe a rota que você quiser, a linha que você quiser. Vai terminar num hub de informação. E essa informação, ela pode ser representada por várias formas. ESG está em cada uma desses triângulos. Então, o ecossistema de transporte, ele é basicamente infinito quando você passa transversalmente o tema de ESG. Para quê? Não para ser um impacto negativo, mas como uma oportunidade de negócio. Bem, isso eu queria dar esse contexto para falar quem eu estou representando aqui hoje. O Grupo BID, o banco, é um Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um banco pequeno, mas é muito atrevido, principalmente no Brasil. A gente trabalha a América Latina inteira e a gente faz parte de um grupo. Desculpe, o slide está em espanhol porque é um slide institucional, então a gente não tem muita flexibilidade de mudança. Mas ele representa 3 pilares, um pilar da parte pública, um pilar da parte privada e um pilar da parte de inovação. E quando você vê lá atrás aqueles 5 pilares, é exatamente o que a gente representa dentro do banco. A parte de ambiental, social, de governança e de sustentabilidade, ela está inserida em cada uma desses componentes. E aqui eu tenho um pouco a ideia do que a gente faz. Na parte pública, eu empresto, eu capacito, eu gerencio, eu ensino, eu treino. Tudo isso tem uma série de investimentos que são utilizados pelo banco. O banco é uma cooperativa. O Brasil faz parte de 12% dessa cooperativa. Então, a gente tem um bolsinho de dinheiro que a gente fala que é dinheiro a fundo perdido. Então, se um governo hoje ela fala, eu quero capacitar em ESG, a gente empresta dinheiro a fundo perdido. Eu tenho os meus empréstimos. Empréstimo como qualquer banco, a gente também empresta. No caso do lado público, muito mais barato do que o mercado. É em dólar? É em dólar. Mas a gente está há 60 anos no mercado e nunca teve problema da dolarização dos nossos empréstimos. Por quê? Porque a gente traz um valor agregado àquele trabalho. Hoje, os dados do BID e do Banco Mundial falam que a cada $1 investido em mudança climática, atividades de mudança climática, nós temos $4 de retorno. E muitos deles a fundo perdido. Isso é que é mais interessante. Você não coloca nada e você ainda tem $4 de retorno. A gente tem garantias. O lado privado está sendo muito acelerado pelo potencial que a gente vê, principalmente no tema de ESG. A gente tem os grandes bônus temáticos que vocês escutam hoje, os títulos temáticos que estão em voga, estão muito popular. Nós somos o primeiro a fazer na América Latina. A Suzano foi o primeiro do Brasil, o BNDES veio em seguida. Então, tem todo o mundo financeiro e de ferramentas financeiras utilizados a partir de uma premissa e dos conceitos de ESG dentro do banco. Aqui é um pouco o resumo, 47 acionistas, como a gente trabalha, eu vou passar muito rápido. A gente transfere os nossos ratings para os nossos clientes, uma vez quando pega empréstimo, então isso é muito interessante, a depender do mercado que você trabalha. E aqui é um pouco o nosso valor agregado, como eu comentei. A gente faz conhecimento, experiência setorial, soluções financeiras. Realmente é um banco boutique. A gente não tem uma solução única, a gente trabalha com o nosso cliente, o que ele precisa da melhor forma possível, com experiência. E se a gente não sabe, a gente contrata. Esse é um pouco um trabalho, e é bem resumido, que a gente fez na questão da eletromobilidade pelo lado público. Nós montamos para o MDR uma estrutura de política pública para a eletromobilidade. Desde o princípio qual o investimento e subsídio necessário, até que tipo de ferramenta seria interessante para cada cenário das cidades brasileiras. O mais importante é apoiar a cadeia de valor. Por quê? Porque a eletromobilidade não é só o veículo ou a instalação feita na infraestrutura. Ele é muito mais do que isso. E
passa pelo lado financeiro. Quem vai pagar tudo isso no final? Qual o meu retorno? Como é que fica? E aí todo mundo traz a experiência do Chile. É uma experiência muito interessante, mas o Chile tem a sua particularidade, a sua regulação, o seu sistema viário, a sua infraestrutura. Muito importante aprender com as lições aprendidas do modelo chileno ou do modelo colombiano. Mas a gente tem uma estrutura bem diferente e deve ser considerada dentro desse todo esse ecossistema de transportes brasileiro. Bem, eu trouxe um exemplo do lado público. Do lado privado, como é que a gente trabalha? A gente tem alguns projetos emblemáticos, eu deixei a página, mas se vocês quiserem, é só olhar Bid Invest, então lá tem os blogs e fala todo o trabalho que a gente vem fazendo nessa área. Eu trouxe 2 elementos e não são de transportes, de mobilidade, porque eu queria tirar um pouco e abrir um pouco a cabeça. Eu acho que o ESG, ele traz esse conceito, você abrir a cabeça para outras oportunidades que não estão no seu negócio. E isso custa. Como é que a gente faz esse custo upfront, que a gente fala, né, no início, você recuperar ele lá na frente? Esse é o grande chave do tema ESG. Se você não faz, corre o risco de morrer o negócio. Se você faz, quanto é que vai custar e como é que eu vou recuperar esse recurso lá na frente? 2 exemplos. O primeiro é um exemplo de bateria. Essa é uma nova tecnologia de bateria que está sendo feita aí no Chile para desenvolver baterias a partir do plano de energia renováveis que eles estão fazendo. Isso a gente aplicou, é uma startup que veio com um projeto interessante, a gente acabou aportando recursos dentro da startup, sendo dono também do negócio, e a gente vem aplicando esse exemplo na Argentina, Chile e o Paraguai hoje tem interesse, principalmente para eólica e energia solar. Um outro, eles fizeram um estudo no mercado brasileiro. O mercado de logístico, ele é um dos maiores da América Latina e, quiçá, do mundo em termos de necessidade de demanda, até porque a gente usa muito o modal rodoviário. Bem, a gente também fez um empréstimo a uma startup que chama Fretebras, que controla e ajuda os caminhoneiros a ir ao seu destino e não voltar batendo lata, como é o grande jargão. E, através dessa plataforma, ter uma certa estrutura que a gente começa a fazer com que a rede de logística ela se torne eficiente, menos poluente e muito mais atrativa para o mercado. Então, esse também foi um aporte do Bid Invest nesse projeto. Bem, para resumir, eu estou falando muito rápido, porque eu acho que o pessoal da esquerda já fez uma explanação muito importante da prática. Eu acho que a gente até tinha que ter trocado a apresentação, eu vim primeiro e depois vocês, porque vocês estão muito no dia a dia. Mas não importa, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui, não importa o caminho que você vai tomar. Se você ficar parado, o uso do transporte vai ser modificado e você vai ver esse trem, ou esse caminhão, ou esse bonde andando e vai perder. Não importa em qual aresta você está. Precisa de informação, transparência e confiança para qualquer coisa que você faça. A não ser que você queira tirar do seu dinheiro, do seu próprio bolso, aplicar e ver no que vai dar. Bem, esse é um caminho. Se você está disposto a isso, beleza. Se você quer um apoio financeiro, sem isso, o negócio ele vai ter um tempo, uma vida útil determinada e vai morrer. Para ter oportunidade, você tem que estar ali no meio, balanceando tudo o que está acontecendo. Realmente a gente não sabe, a transição de transporte, ela depende de vários fatores. A gente não sabe exatamente onde a chave vai virar. Se você vai para um transportador, você vai para uma fabricante, ela vai falar, já mudou. Se você vai para a parte pública, ele fala, está mudando, mas eu não sei a hora. É aquele negócio, passar de ser defesa a atacar. Os primeiros vão ser exploradores, vão aprender e vão ser lançados no mercado com muito mais atratividade do que o que vem atrás. O negócio realmente, como eu falo de transporte, você tem fazendo um jargão para o trem, você tem uma locomotiva e você tem os vagões. A diferença é se você vai querer ser um vagão ou uma locomotiva. Bem, por que eu estou falando isso tudo? E aí o ESG, eu acho que fecha. Por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que esse slide, ele compõe o porquê que eu estou aqui. Bem, eu sou uma especialista em transporte, engenheira civil, que fazia rodovias e
eu chegava para meus colegas de ambiental e falava assim, eu vou cortar essa árvore, porque eu faço desenvolvimento, eu presto um serviço à sociedade. Um dia uma colega minha me falou o seguinte, você pode cortar essa árvore, mas você já pensou, se você mudar a sua rodovia, e você começar a pensar como essa árvore pode virar um parque, e você ganhar dinheiro com isso, você não acha que a sua rodovia vai ser muito mais interessante? Você vai começar a ganhar dinheiro com a parte ambiental, e você vai trazer um valor agregado para o seu cliente? Foi aí que a minha chave mudou. Hoje eu sempre falo, em inglês, passei do cinza para o verde, eu passei do grey para o green. Por que que é importante? Porque eu acho que, como engenheira, a gente odeia perder dinheiro. Eu falei, a única coisa que eu não gosto é de perder dinheiro. Então eu tenho que ganhar dinheiro no negócio para oferecer um negócio melhor. Então eu trago o meu depoimento, que nos últimos anos, dentro do banco, eu passei de construir uma rodovia e pensar na ponta e no serviço que passa dentro de uma faixa de 7 metros, a ver o meu ambiente muito maior, mais amplo e ganhar muito mais no que está ao redor da rodovia do que o que passa em cima dela. Uma outra coisa, eu fui coordenadora por 2 anos do Acordo de Paris. Então, a política do Banco do Acordo de Paris vem transformando o mundo financeiro. Essa mudança está vindo muito forte. Claro que o Covid e a guerra, consequências de talvez um ISG mal estruturado, mostrou para a gente que a gente é muito vulnerável e flexível. Como estar resiliente para isso é a grande questão. A única coisa que a gente sabe é que não pode ficar parado. Então eu trago esse depoimento e agradeço aos organizadores, porque eu falo, hoje eu sou uma engenheira verde. Se isso existe ou não, eu não sei. Mas na verdade, eu ganho muito mais dinheiro hoje sendo uma engenheira verde do que simplesmente uma engenheira cinza. E é esse depoimento que eu quero passar para vocês. Na página do banco tem vários casos e aplicações. Como eu falei, $1, você investe $1, você tem 4 de retorno. Isso é a média básica. Tem muita gente fazendo oportunidades e tendo um retorno muito mais interessante do que ficar no business as usual. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. O banco está à disposição, é um multilateral. O que significa isso? A gente está não só preocupado com a parte financeira, mas preocupada também com o D de desenvolvimento, é o nosso core business e a gente tem que continuar fazendo isso. Tem vários trabalhos na academia, super interessantes. Então, se vocês quiserem iniciar um processo de aprender como, eu não posso falar ganhar dinheiro, né, que fica muito capitalista, mas realmente melhorar o seu negócio e deixar para a sociedade atrativos muito mais interessantes, procurem Google ISG, procura os bancos, principalmente os multilaterais, que tem uma carga e uma bagagem muito interessante para a gente começar um trabalho novo. É muito aberto, a gente não tem uma resposta única e vai ter uma equipe apoiando e auxiliando nesse sentido. Quero agradecer mais uma vez, desculpa a correria, eu ainda tinha 7 minutos, mas é porque realmente eu fico com medo de perder o meu voo e ser mais resiliente é isso, né? Usar o tempo que tem. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Enquanto ela falava, eu lembrava de uma coisa muito clara. Existiu, no século passado, um movimento chamado hippie. O famoso paz amor, a volta à natureza, a tentativa de sair daquelas coisas que se considerava pelo jovem então como quadradas, antigas, mas era uma volta à natureza. A poesia daquela época ficou na música, nos costumes, etc, etc. E uma das coisas que se brigava muito naquela época era pelo verde. Hoje a gente vê uma engenheira verde. Hoje a gente vê o movimento mundial pelo verde. Hoje a gente pega o Chris Podgorski, que deu uma belíssima entrevista, dizendo, olha, tem várias versões no estudo. Vai dar a versão otimista, aquela melhor para a sociedade.
Falei, mas por que você pensa isso? Ele falou, não é só porque eu sou otimista. Nós não temos outro mundo para morar. Então, de repente, a gente está na última ficha de aposta. Nós precisamos acertar. E eu acho que a gente está acertando no momento que, por todos os depoimentos, apresentações que a gente está vendo aqui, que a gente viu no decorrer desses dias, e nas conversas, e na imprensa, e nas matérias, é que, novamente, nós não temos mais alternativa. Nós temos de juntar agora a poesia do movimento hippie, ao sonho do verde, à nova realidade de engenheiros verdes, economistas verdes, financistas verdes, técnicos verdes, uma população muito mais verde do que a gente teve até hoje. Para continuar essa poesia,